Bom, também dizem que a Assembleia é um órgão de controle, e o é, mas numa simplicidade muito grande. A Assembleia ela examina só dois momentos de atividade do Tribunal de Contas. É o momento do exame do parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas e, tecnicamente, e ele vai para a Assembleia para julgar as contas do governador. E também a Assembleia ele tem o poder de sustar os contratos que envolvem os órgãos públicos. Então, o que faz o controle externo? O controle externo controla todos os poderes do Estado, controla a nível estadual, municipal, todos eles, também, inclusive o judiciário, o legislativo e o executivo, as fundações também, e todos os órgãos públicos que gerenciem, arrecadem e detenham dinheiro público. O tribunal tem uma mão longa, ele vai longe, tanto que ele examina as contas de 853 municípios, sendo da Câmara e também do Executivo. Como examina toda a estrutura do Estado, todo o aparelhamento do Estado. Então, e eu chego a dizer até que ele também examina os entes privados, desde que eles tenham dinheiro público. A partir deles terem, isso está na Constituição, a partir deles terem dinheiro público, eles são também controlados pelo Tribunal de Contas. Então veja o senhor que é uma tarefa enorme. Agora, quais as atividades do tribunal? É o artigo 71 da Constituição Federal e 76 da Constituição Estadual, é quem determina a atividade dos tribunais de contas. Qual seja, de julgar as contas dos administradores, emitir parecer prévio, responder consultas, examinar a legalidade dos gastos de admissão, aposentadoria, pensão e reforma, realizar inspeções e auditorias, examinar licitações, contratos e demais atos administrativos. Eu quero dizer aqui que o tribunal ele não age por antecipação nem depois, ele age concomitantemente e algumas vezes ele antecipa aos fatos, principalmente no problema das licitações. Ele tem constantemente suspendido várias licitações no âmbito municipal, também no estadual. Bom, eu quero dizer também que ele também é alimentado por vários princípios, né, da administração pública. Quais sejam legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade. Esse é um princípio que não consta da Constituição Federal, mas consta da Constituição Estadual. Economicidade, licitação, que deve ter na licitação isonomia e igualdade, também vinculação, instrumento convocatório e julgamento objetivo. O Tribunal de Contas e o Legislativo, quero dizer, esse assunto de controle externo, essas instituições estão no mesmo barco, na mesma morada, mas sob a garantia de independência e harmonia recíprocas. O Tribunal de Contas é inteiramente independente, ele é autônomo. Se assim não fosse, ele não seria um Tribunal de Contas. Ele o é porque ele não depende de ninguém. As suas decisões, elas são insindicáveis. Não se adentra a decisão do Tribunal de Contas. Uma vez resolvida matéria de contas pelo Tribunal de Contas, nenhum outro ente pode querer modificá-la. Tem que respeitar o que decidiu o Tribunal de Contas. Isso pouca gente sabe disso, mas na verdade porque dizem que a justiça é una, sim. A Justiça de Contas também é una. Há duas unicidades. A Justiça una admite brechas, admite exceções. O caso, por exemplo, do presidente da República ser julgado pelo Senado. Então, aí a admissão não é una, simplesmente una, ela admite exceções. Esses entes são entes modernos que eles vieram agasalhar, ou melhor, eles vieram ocupar uma profunda lacuna, que dava só à justiça o poder de julgar. Agora, como o Tribunal de Contas constitucionalmente tem o poder de julgar, fala lá o artigo 70 ou 71, que compete ao Tribunal de Contas a julgar as contas, etc, etc. Lógico que a Constituição não vai conter expressões que não são válidas. Bom, com isso eu quero dizer que a função do Tribunal de Contas é de maior amplitude do que a do Legislativo. O
Porque o Legislativo só examina o parecer prévio, então susta contrato. Nem um ato, susta contrato. E o Tribunal de Contas tem uma infinidade de atividades inerentes à sua funcionalidade. Bom, olha, o Legislativo faz a lei. O Tribunal de Contas faz o controle externo, cumpre a lei. Essas são duas divisões muito claras, é uma divisão muito clara a respeito dos dois entes. Você vê que a função do controle externo, ela está muito mais a cargo do Tribunal de Contas do que do Poder Legislativo. É óbvio, porque o Tribunal de Contas tem uma gama de atividades de largo aspecto, exatamente, de larga amplitude, vamos dizer assim. Já o Legislativo é muito restrito, ele fica mesmo para fazer a lei. Bom, nisso aí, eu penso que, nessa síntese muito apertada, eu quero dizer agora alguma coisa sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acompanhei essa lei, como já havia dito, estive várias vezes na Comissão de Justiça e verifiquei que essa lei, apesar de constar do site do FMI, ela é uma lei pronta, veio pronta. Essa lei visa principalmente a dívida externa, o pagamento da dívida externa. Ninguém tem dúvida a esse respeito. Mas ela trouxe, para mim, alguns benefícios de boa ordem. Por exemplo, quando esse projeto apareceu no Congresso Nacional, que tivemos acesso, ela não falava nada sobre o ingresso dos dinheiros públicos. Falava só da despesa pública, mas ficou constando depois do Congresso elaborar, o projeto foi emendado e ela passou também a examinar o ingresso de dinheiros públicos. Porque, muito simples, um candidato candidato qualquer, vamos dizer, a prefeito, a deputado, etc. O que ele faz? Ele publica uma lei dando isenção de ICM. Olha, ele só pode dar essa isenção se ele tiver a fonte, se tiver a origem desse dinheiro que não vai faltar ao poder público. Se ele for simplesmente deixar de arrecadar, ele está cometendo uma ilegalidade de uma gravidade enorme. Então, esse momento da lei fiscal, ele foi de muito bom augúrio, foi muito bom augúrio. E a outra coisa que eu acho muito interessante na lei de responsabilidade fiscal é que essas leis todas, ou quase todas, sobre controle externo, já existiam, mas estavam dispersas. Elas foram agrupadas numa lei única, o que ficou mais fácil de se poder estudá-la, de poder cumpri-la. Né? Exatamente, e essa lei não é uma lei leve, é uma lei bem pesada. Mas eu acho que ela pegou e vai continuar e cada vez vai melhorando mais. Mas eu tenho uma observação a fazer, é o problema do contingenciamento da despesa pública. Ou melhor, o corte da despesa pública. Não se pode cortar a dívida externa, quanto à dívida externa, não se pode cortar a saúde e a educação. Esses têm que permanecer no total orçamentário que lhe foi destinado. Mas, eu acho assim, não de boa acolhida, eu dou um exemplo puro e simples. Se a luz pública ela não pode ser cortada, e tem outras atividades que são impossíveis de cortar. Então, tinha que haver, ou tem que haver, acredito que haverá, uma brecha tocante essas despesas que não se pode contingenciar. Esse já é o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais e de alguns outros tribunais. Mas acredito que vai todo mundo nessa água para poder melhor saboreá-la. Bom, e no mais, eu quero dizer que, além desse agrupamento da legislação, esse problema é benéfico, o outro eu acho não benéfico, a lei de responsabilidade fiscal, como sabe o professor Jair, ela criou o planejamento obrigatório. Esse é o ponto basilar da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa lei veio de encontro a anseios, a necessidade, apesar dela ser uma lei estrangeira, veio de encontro aos anseios do povo brasileiro e está em bom caminho. Isso acho que eu tinha a falar sobre o Tribunal de Contas. Obrigado, professor Flávio. Obrigado.
Ainda em havendo tempo, retornaremos com algumas questões que já temos aqui à mesa. Mas acho que eu cumpri meu tempo, né? O professor Flávio cumpriu muito bem o tempo estipulado inicialmente, pontuou de uma forma magnífica a questão do Tribunal de Contas enquanto órgão de controle por excelência, órgão constitucional de destaque, deixando para todos nós esse entendimento de que não devemos hoje estudar mais a questão do poder sobre aquele prisma ultrapassado da tripartição das funções de Estado, legislativo, executivo e judiciário, já que essa é uma teoria démodé. Falou também da renúncia de receita e da despesa, do contingenciamento de alguma espécie de despesa.